Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num dos conselhos mais antigos do mundo dos investimentos. A questão é, será que a diversificação é mesmo a estratégia de ouro que todos dizem ser, ou será que há mais para descobrir? Toda a gente conhece esta frase, não é? É quase senso comum. A ideia de não apostar tudo numa só coisa faz todo o sentido, intuitivamente. Mas nos investimentos, a intuição por si só às vezes não chega. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Vamos lá ver o que diz a ciência por trás disto. Será que esta regra de ouro é mesmo de ouro? Ou será que é só um ditado popular? Ok, este é o nosso mapa para hoje. Vamos começar com o dilema básico de qualquer investidor, depois mergulhamos na ciência da coisa, vemos como o aplicar na prática, analisamos os pontos fracos e, no fim, chegamos ao verdito. E a primeira paragem é mesmo essa, o dilema fundamental. Aquela tensão constante entre querer o maior retorno possível e correr o menor risco possível. É importante perceber que existem dois tipos de risco. O risco sistemático, é como uma maré alta que levanta todos os barcos. Pensemos numa crise financeira global, afeta tudo e todos, não há como fugir. Depois temos o risco não sistemático. Este já é mais como um furo num pneu de um carro. É um problema, claro, mas é específico daquele carro, não afeta o trânsito todo. E é precisamente aqui que a diversificação entra em cena. Ela é a ferramenta que nos permite gerir e, idealmente, eliminar esses furos no pneu. Basicamente, permite-nos evitar ser penalizados por problemas específicos de uma empresa ou de um setor, riscos pelos quais o mercado não nos dá nenhum retorno extra. E isto, acreditem, é o mais perto que se chega de um almoço grátis no mundo financeiro. A capacidade de reduzir o risco sem sacrificar o retorno esperado é, no fundo, o que todos procuram. É o grande trunfo da diversificação. Muito bem, mas vamos deixar as analogias por um momento e olhar para os números. Como é que este conselho da avó se transformou numa teoria que valeu um prémio Nobel? O nome a reter é Harry Markowitz. Na década de 50, ele pegou nesta ideia intuitiva e transformou-a em matemática pura, com a sua teoria moderna do portfólio. Ele não só provou que a diversificação funciona, como mostrou como fazê-la funcionar da melhor forma. E sim, ganhou o Nobel por isso. E a chave de tudo, o grande insight de Markowitz foi este. O que importa não é a quantidade de ativos. O segredo é ter ativos que se comportem de maneira diferente. Pensemos numa equipa. Não queremos só avançados. Queremos defesas, guarda-redes, peças que se complementam. Nos investimentos, o conceito que mede isto é a correlação. E esta tabela mostra exatamente isso. Se a correlação é 1, significa que os ativos sobem e descem em perfeita sintonia. A diversificação aí não serve para nada. Mas à medida que a correlação diminui e idealmente se torna negativa, o risco total da carteira cai a pique. O objetivo é, portanto, encontrar estes ativos que dançam a músicas diferentes. Ok, a teoria é elegante, sem dúvida. Mas como é que isto se traduz para o mundo real? Como é que se constrói uma carteira realmente diversificada? Bem, a diversificação inteligente joga-se em vários campos ao mesmo tempo. Primeiro, entre classes de ativos diferentes, por exemplo, ações e obrigações. Depois, dentro das ações, por exemplo, entre setores da economia distintos, tecnologia, saúde, energia, etc. E um ponto que muitas vezes é esquecido, entre diferentes geografias. E por falar em geografias, fica aqui uma pergunta para pensarmos um pouco. Que percentagem do mercado de capitais mundial representa o Brasil? A resposta, e preparem-se porque pode chocar, é apenas 1,3%. Sim, é isso mesmo, 1,3%. É um número pequeno e tem implicações enormes. Olhando para este gráfico, a perspectiva muda completamente. Investir apenas no mercado local significa concentrar todo o capital em apenas 1,3% das oportunidades globais, ignorando os outros 98,7%. De repente, a diversificação internacional deixa de ser uma opção e passa a ser, uma necessidade estratégica. Mas atenção, nenhuma estratégia é à prova de bala. Seria um erro pensar que a diversificação é uma espécie de fórmula mágica que resolve tudo. Por isso, vamos olhar de frente para as suas limitações. E a crítica mais conhecida vem, claro, de um dos maiores de sempre, Warren Buffett. Para ele, se alguém sabe mesmo o que está a fazer, a concentração de capital em poucas e boas empresas é o caminho para retornos extraordinários. Só que há um grande mas aqui. O próprio Buffett admite que esta é uma estratégia para uma elite muito, muito pequena. Para a esmagadora maioria das pessoas, tentar imitar esta concentração de alto risco é uma receita para o desastre. Para quase toda a gente, a diversificação continua a ser o caminho mais sensato. Outro perigo é o oposto, diversificar em excesso e sem critério, é o que se chama pulverização.
Ter dezenas e dezenas de ativos pode acabar por diluir tanto os ganhos que o retorno fica medíocre e, claro, torna a gestão da carteira um verdadeiro pesadelo. E sim, é um facto. Em pânicos de mercado, tudo tende a cair ao mesmo tempo. As correlações aproximam-se de 1 e a diversificação parece falhar. Mas o seu verdadeiro valor não é evitar as quedas, é a resiliência. Uma carteira bem diversificada pode até levar um soco, mas levanta-se mais depressa e está mais preparada para a recuperação. Muito bem. Depois de vermos a teoria à prática, os prós e os contras, onde é que ficamos? Qual é o verdito sobre a diversificação? O verdito final é que sim, a diversificação é, para a grande maioria, a estratégia mais inteligente e robusta. Mas tem de ser bem feita, e isso implica 4 coisas. Primeiro, focar na baixa correlação, não só em ter muitos ativos. Segundo, a diversificação geográfica não é opcional. Terceiro, tudo tem de ser adaptado ao perfil de risco e aos objetivos de cada um. E, por último, não é algo que se faz uma vez e se esquece. Uma carteira precisa de ser revista e rebalanceada. E com isto, deixo uma última pergunta no ar para reflexão. Uma carteira de investimentos é uma construção inteligente e diversificada ou apenas um amontoado de ativos sem grande ligação? A resposta a esta pergunta pode muito bem ser a diferença entre o sucesso e o fracasso financeiro. Vale a pena pensar nisto.